Eu separei esse vídeo exclusivamente para falarmos das entidades federativas e das entidades públicas. Eu já mencionei sobre elas nas aulas anteriores. Falei para vocês que entidade é um ser independente e são unidades do Estado, e que os órgãos são seres subordinados a essas entidades. Nós temos dois tipos de entidades, as federativas e as públicas. As entidades federativas são União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Já as públicas são todas aquelas que nasceram do processo de descentralização administrativa. Também são 4. Autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresas públicas. Mas isso aqui é só uma pincelada que eu estou recordando das aulas passadas, pois nesse vídeo nós abordaremos com bastante detalhe a diferença entre elas. E a forma de fazermos isso é utilizando uma tabela comparativa que eu coloquei ao lado aí para vocês. Eu vou explicar cada um dos tópicos dessa tabela aí. Primeiro é a origem. As entidades federativas têm origem na Constituição Federal, ou seja, elas nasceram lá em 1988, quando a Constituição foi criada. Já as entidades públicas, não necessariamente, elas nascem do processo de descentralização administrativa por meio de leis emitidas pelo governo. Por exemplo, o INSS, que é uma entidade pública do tipo autarquia, não nasceu com a Constituição Federal, mas sim por meio da Lei 8.029 de 1990, que é uma lei infraconstitucional. Então esse é o primeiro ponto de análise. Segundo é a respeito da essência jurídica. As entidades federativas são de ordem político-administrativa e as entidades públicas de ordem apenas administrativa. Perceba que uma tem cunho político e a outra não. Mas, professor, o que significa isso no âmbito da administração? Tá, vamos lá. As entidades federativas, que têm ordem política, elas têm 3 funções principais: executiva, legislativa e judiciária. Isso é muito importante, pois política na ideologia filosófica é a arte de governar. E sendo assim, para que um governo seja bem governado, você precisa administrar recursos, criar leis e julgar determinados atos. Já as entidades públicas não têm isso, elas não podem criar leis e nem julgar casos. As únicas coisas que elas podem fazer é administrar os seus recursos internos dentro daquele limite que a lei permite. Beleza? Então essa aí é uma diferença importante também. Terceiro, extinção. As entidades federativas, elas não podem ser extintas na nossa ordem jurídica atual. Isso é meio que óbvio. Imagina que de uma hora para outra o governo falasse assim: amanhã o município de São Paulo vai ser extinto. Ou então que o estado de Minas vai fundir com o estado do Rio de Janeiro. Isso vai em choque com qualquer parâmetro jurídico atual. É por isso que as entidades federativas, União, Estados, municípios, Distrito Federal, não podem ser extintos e nem modificados. Já as entidades públicas podem. Se o governo quiser extinguir o INSS, que é uma autarquia, ele pode. Se quiser fundir o INSS com outra entidade, também pode. Beleza? Quarto, dirigentes. As entidades federativas, elas têm dirigentes e agentes públicos eleitos pelo povo. Já as entidades públicas têm seus dirigentes escolhidos em cargos comissionados pelo poder central. Então, a hierarquia máxima dentro da União, que é uma entidade federativa, quem escolhe? A gente. Cada 4 anos escolhemos o presidente, deputado e senador. Já a hierarquia máxima do INSS, DENIT, Petrobras, que são entidades públicas, não somos nós que escolhemos, e sim o poder central, que no caso pode ser o presidente da República. Por fim, a última diferença é quanto à competência. As entidades federativas são multicompetenciais. Já as entidades públicas possuem apenas uma competência. Isso aqui é bem tranquilo de entender. A União, que é uma entidade federativa, tem que cuidar de tudo, da educação, do investimento em cultura, do planejamento previdenciário, por aí vai. Já a entidade pública é diferente. O INSS ele só cuida da Previdência, o DENIT só cuida do setor de transportes, o IBGE das estatísticas populacionais. Ok? Então é isso, finalizamos mais essa aulinha e eu te vejo na próxima.